Esta aula é para que nós vamos aprender sobre a construção de projetos de BI utilizando 3 documentos. São os documentos principais para que você possa fazer um banco de dados com qualidade. São eles a matriz de necessidades, a fonte de dados e o próprio modelo multidimensional. Como é que elas se encaixam? O primeiro documento da matriz tem a finalidade de coletar todos os dados que você utiliza com os gestores para a construção de uma ferramenta, ou melhor, de um processo de Business Intelligence. Como é que você faz isso? Você vai sentar com o gestor e levantar todas as suas necessidades. Eu vou explicar exatamente como é que a gente constrói essa matriz. Depois de construída a matriz, você fez o levantamento com o gestor, entrevistou o gestor, sabe exatamente o que ele quer, você vai partir para a fonte de dados. A fonte de dados nada mais é do que os objetos de bancos de dados que você possui na organização. Então você vai trabalhar diretamente com o DBA ou com o analista de sistema. Eles é quem sabe quais são os dados dentro da organização que foram informados pelo gestor. Então vamos dizer, o gestor informou aqui, eu quero dados do fornecedor, CNPJ, nome do fornecedor, endereço. O analista de sistema DBA vai dizer, a tabela de fornecedor é essa, o atributo é o código de fornecedor. Então ele vai descrever isso para você e você vai montar todos esses relacionamentos. Ao final, a gente vai construir o modelo multidimensional, que vai ser utilizado para construir as tabelas finais do banco de dados, para construir um Data Warehouse. Então você vai aprender a construir as tabelas para construir o que é fato e o que é dimensão. Então este modelo vai dar origem exatamente aos fatos e às dimensões, ok? Então nós vamos aprender a trabalhar com os 3 documentos, são documentos fundamentais e principais para todos que querem trabalhar com dados nessa área de Business Intelligence. Então o primeiro ponto que você vai fazer é o levantamento de dados com os gestores. Note, você está aqui com os gestores, você aqui como um analista de BI, com os gestores sentados e levantando as suas necessidades. O que é que você vai precisar para fazer isso? Bem, a gente vai construir um diagrama, a matriz de necessidades é um diagrama que ele é usado para documentar a construção do Data Warehouse, que é o banco de dados final para que você possa ler os dados. Então você vai separar em descritores e métricas. Nas linhas você vai colocar os descritores e nas colunas você vai colocar as métricas. A gente vai fazer uma planilha. Então você vai construir essa matriz e você vai seguir essa ordenação. A cada encontro que o gestor falar, eu quero analisar a quantidade de vendas por fornecedor. Pronto, esse encontro você vai botar um xizinho ou uma marca qualquer. Isso refere-se a um cruzamento que o gestor deseja. Isso vai ser super útil no final, quando você vê todos os assuntos reunidos, qual vai ser o tamanho do seu projeto. Então vai ser muito importante você construir a matriz de necessidades. Então a matriz ela é baseada no modelo mais antigo de Ralph Kimball, que é o chamado Buzz Matrix. Ralph Kimball estabeleceu o seguinte, ele aqui tinha os descritores e tinha os assuntos. No nosso caso, a gente substitui os assuntos pelas métricas. Então, você vai fazer o cruzamento de descritores pelos assuntos, que no nosso caso são as métricas, e vai fazer essas marcações. Então, a gente vai montar essa matriz de necessidades, ok? O que é que a gente vai fazer? Como é que a gente faz isso? Primeira coisa, você vai convocar uma reunião com todos os gestores que vão utilizar o BI. Todos mesmo, não pode faltar ninguém. Interessante porque se você deixar faltar uma pessoa na primeira, na segunda, na terceira reunião, quando ele chegar ele não vai entender nada e talvez queira desorganizar a matriz que você construiu. Você vai botar um projetor e uma planilha eletrônica e você vai fazer abertura explicando como é que funciona a matriz. Ou seja, você vai dizer, nós vamos pensar agora em perguntas. Essas perguntas tem relações com descritores e métricas, então cada pergunta vai estabelecer uma descrição e métrica. Por exemplo, eu quero saber o total de evasão escolar no ano de 2010 da escola Jurandir Pires. Então perceba, total da evasão escolar é a quantidade de alunos que não vieram mais às aulas na escola Jurandir Pires em um determinado ano. Então essas informações você vai utilizar para construir a matriz. E eles, os gestores, vão se sentir tranquilos e vão começar a explanar as informações. E você vai se preocupar em fazer esse cruzamento entre valores e métricas. Então, esses cruzamentos vão ser super importantes. Depois disso, você começa a digitar a matriz, ele vai falando e você vai digitando, ou seja, completando as informações dentro da sua matriz de necessidade do seu documento. Ao completar a matriz, você notará que todas as informações discutidas na reunião já estão lá. E aí você faz a pergunta ao gestor, faça uma pergunta, ele vai fazer uma pergunta e a matriz tem que ter a capacidade de responder. Eu fiz um desenho aqui específico como é que você deve se comportar, que é você em pé,
os gestores sentados, você explica, ó, nas linhas eu vou colocar os descritores, nas colunas as métricas, o cruzamento das linhas e colunas vai dar origem à matriz. Cada cor é um assunto diferente. Então, um assunto, fiscalização, outra arrecadação, outra contabilidade. Então, é bom separar isso por cores, é muito importante. Como é que a gente vai fazer isso? Eu vou fazer um exercício aqui com vocês para que você aprenda. É um exercício do Hotel Dallas, exercício muito famoso que eu faço com os meus alunos e que você vai aprender de forma definitiva. Nós vamos trabalhar 2 assuntos, faturamento e diárias dentro de hotel. Então, nós vamos fazer com que os gestores pensem nas perguntas que vão levar a tomar a decisão dentro do seu hotel. Então, eu quero que os gestores pensem. Então, eu simulei aqui a resposta dos gestores e com isso a gente vai construir a nossa matriz. Bem, os gestores vão lá e eu falo, por favor, vamos construir a matriz de necessidade e você vai pensar quais são as perguntas que são importantes para a sua tomada de decisão. E os gestores começam a explanar. Então ele vai falar, poxa, eu gostaria de analisar, né, no caso do meu hotel, as questões do bar. Então eu quero saber quanto eu gasto, quanto eu recebo com bar, né, por hóspede, separando isso por nome e cidade de origem do hóspede. Então, ele quer saber onde é que o hóspede veio, quem é ele, para oferecer uma bebida talvez no seu retorno. Então você não vai indagar isso ao gestor, para ele isso é importante. Então ele vai saber, ele quer saber qual o total consumido por aquele hóspede, por nome e cidade de origem. Ele quer fazer uma análise das diárias. Note que a diária, de acordo com o dia, ela tem um determinado valor, então ele quer fazer uma análise separada. Hóspede a hóspede e a classe do quarto que ele ficou, no caso a classe econômica. Então assim, essas perguntas são para balizar, você está mais interessado nos descritores fechados. Então, hóspede tem a ver o que? O nome. Cidade tem a ver o que? O nome da cidade. A classe, qual é a classe? A classe do quarto. Então você fica ligado nisso, você fica bem antenado a isso. E aqui as métricas, valor do bar, total de diárias e assim sucessivamente. Ele começou a continuar a fazer outras perguntas. Eu quero identificar o hóspede do Hotel Dallas que vieram do país Brasil. Eu quero analisar uma média do valor da hospedagem, todos oriundos da cidade de Salvador e que saem do aeroporto de Porto Seguro. Então, perceba que ele vai ficando mais tranquilo e vai dizendo exatamente o que ele deseja dentro do BI. Então, gostaria de realizar a agregação de todos os valores passados ao governo da região, com valor turismo, separados por país de origem e cidade de origem. Gostaria que fosse exibida uma análise dos dias da semana, ou seja, qual é o melhor dia da semana para chegar um hóspede, as pessoas mais se hospedam. Isso é bem interessante para tomar decisão, né? Separados isso por mês, por bimestre, por semestre. Então, o gestor tem um livre-arbítrio de sair perguntando. E no final ele quer criar uma fórmula, por exemplo, valor da hospedagem pelo valor do bar, menos valor turístico, ou seja, ele quer saber a receita dele, então ele quer saber essa fórmula, isso separado por hóspede, quem é o hóspede que mais traz valor agregado para ele. Então são essas 7 perguntas, o gestor fez ela e você agora vai sentar e começar a desenhar a matriz aqui. Mas na hora que você estiver entrevistando, você já vai construindo. O gestor vai falando e você vai construindo e adequando. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou passar para a matriz de necessidade, vou dividir a tela, passar para a matriz e a gente vai construindo. Eu coloquei aqui a matriz, você já está com esse documento aí em mãos, então eu coloquei a matriz aqui e a gente vai tentar criá-la de acordo com as respostas, né? Ou melhor, com as perguntas que o gestor fez, não as respostas às perguntas. Então vamos lá, eu tenho aqui os assuntos, eu tenho as métricas na coluna, como eu disse a você, e os descritores aqui na linha. Então a primeira pergunta que ele fez foi o seguinte: eu quero analisar o total do valor do bar gasto pelo hóspede, nome e cidade de origem. Então aqui, o assunto, valor do bar. Você lembra que eu falei que tinha 2 assuntos, faturamento diário? Então esse assunto tem a ver com faturamento. Então vou construindo aqui faturamento. Ele já falou a métrica que é valor do bar. Ele quer saber o que? O nome e cidade de origem do hóspede. Então vou colocar aqui hóspede como um primeiro descritor e aqui a característica do campo dele, nome do hóspede. Pronto, direitinho. Ele quer saber a cidade. Então vou construir aqui, vou botar região, por exemplo, né? E vou botar aqui, ó, em região, o nome da cidade, que é a cidade de origem. Como é que eu faço? Vou tirar essas marcações, porque está aqui livre para que a gente pudesse marcar. Se ele falou que ele quer para o hóspede, eu marco valor do bar para o hóspede e para a região. Faço essas marcações, tá vendo? Então assim, primeira pergunta que ele fez, eu já tenho a resposta aqui na matriz. Então a matriz, na verdade, vai se concentrar nas perguntas e ela vai ser a resposta. Segunda pergunta diz o seguinte: eu quero analisar o total de diários, aí já mudou de assunto.
gasto pelo hóspede da classe econômica. Então, o segundo assunto aqui é diária. Note a cor é diferente. Então, diária, deixa eu botar aqui direitinho, diária, e aqui a métrica foi total de diárias. Eu não vou colocar aqui o total, não vou fazer o sum, eu sempre boto do menor grão, então vou botar aqui quantidade de diárias, ok? Bota aqui, pronto, quantidade de diárias. Ele quer saber pelo hóspede. Eu já tenho um hóspede aqui, eu simplesmente, ó, copio a marcação, ó, a marcação aqui, deixa eu copiar. Pronto. Vou deixar da mesma cor para ficar mais fácil. Vem aqui, ó. Marco, pronto. Eu já tenho a diária pelo hóspede. E aí quer saber da classe econômica. Então, novo descritor, vou botar aqui classe quarto, né? Tem a ver com quarto. Eu vou botar tipo da classe, por exemplo. Ok? É o que eu presumo ser. Vamos dizer que ele falou isso. Identifique os hóspedes do Hotel Dallas, é o hotel que eu estou aqui vendo, do país Brasil. Então, país. Então, região, já tenho cidade, vou botar aqui país. Como ele não falou nenhum descritor, você repete a mesma marcação que você tinha feito anterior. Então, só tenho essa métrica ligada, é ela que vai ficar. Então, só estou agrupando aqui, ó, nome da cidade e país, porque eles são características comuns. Ele pede analisar a média do valor da hospedagem. Então, olhe, mais uma média, valor da hospedagem. Só tem aqui valor do bairro. Então, valor da hospedagem é mais uma métrica de faturamento. Valor da hospedagem. Pronto. Valor da hospedagem. Todos os hóspedes oriundos da cidade de Salvador. Então, vou marcar aqui, ó. Cidade de Salvador, ó. Pô, mas você está marcando hóspede, por quê? Porque é o seguinte. A matriz de necessidades, uma vez estando reunido a mesma métrica no mesmo assunto, todas devem estar marcadas. Então, independente de ter falado do hóspede no hóspede, isso aqui no final, dentro da modelagem, vai estar junto. Então, eu marco exatamente igual. Se aqui já estava marcado, eu tenho as métricas unidas, eu marco novamente. Mas o que é que ele pediu aqui? A média do valor da hospedagem para todos os hóspedes da cidade de Salvador que saem do aeroporto, Porto Seguro. Então, aeroporto, vou ter que criar uma nova classe aqui, aeroporto. Então, deixa eu abrir aqui. Deixa eu copiar aqui, para ficar fácil, ó. Deixa eu copiar e vou inserir aqui, ó. Ó, vou chamar aqui de aeroporto. Aeroporto. Vou botar aqui nome do aeroporto, ok? Pronto. Nome do aeroporto. Então ele que disse que quer saber o valor da hospedagem pelo aeroporto. Então vou marcar. Ele fala o valor da hospedagem, mas como o bairro e a hospedagem estão juntos, eu tenho que marcar para os dois. Então venho aqui e marco para os dois. E aí você vai construindo a sua matriz. Por que eu não coloquei média aqui? Porque lá eu faço na ferramenta Data Discovery OLAP a constituição dessa média. Então aqui eu coloco o de menor grão. Ele pede aqui, gostaria de realizar uma agregação de todos os valores passados pelo governo com o valor, deixa eu ver qual é o valor que ele está pedindo, com o valor turismo separado por país e cidade de origem do hóspede. Valor turismo, a terceira métrica, vem para cá para faturamento. Valor turismo. Estou colocando em faturamento porque isso não tem a ver com diária, então tem a ver com faturamento. Então, ele quer saber separado por país e cidade. País e cidade já tem uma característica aqui. Eu já tinha até marcado obrigatoriamente, eu vou ter que marcar aqui para hóspede e para região, porque região era o que ele interessava, mas hóspede por estarem unidas, essas três métricas estarem unidas, eu tenho que marcar para todas. Ele pede que eu tenha que analisar dia da semana, que as pessoas mais se hospedam até separar por mês, bimestre, semestre. Eu tenho um descritor chamado de tempo, que tem todas as informações de dia da semana, mês. Aqui você constrói toda a informação de data. Isso você vai ver mais tarde para Excel. Então ele pediu para marcar, eu vou marcar. Tenho que marcar aqui para o aeroporto também, se estão juntas. E vou marcar para tudo aqui, ó. Tudo, exatamente todos os dados de tempo. Isso vai servir mais tarde dentro do BI para que a gente possa trabalhar. Então, para a parte de faturamento, parece que está completo. Tem mais alguma coisa? Ele cria uma fórmula. Valor da hospedagem, mais valor. Isso aqui, a gente vai fazer isso lá quando tiver o modelo. Porque eu já tenho esses campos no grão menor e eu posso construir isso na ferramenta lá para a hora que eu quiser. E ele está querendo construir isso por hóspede, ou seja, separado por hóspede. Hóspede eu já marquei aqui, então está tudo garantido, tudo feito da matriz. Ok?
Da diária ele não pediu mais nada, então diária ele fechou só no nome do hóspede, foi isso? Total diária, só nome do hóspede. Então ele não quis mais nada aqui, poxa, poderia ter explorado bastante, mas infelizmente ele não quis mais nada. Ele poderia ter pedido alguma coisa de diária, só ficou restrito aqui ao hóspede e à classe. Então hóspede eu marquei, a classe eu não marquei, então vou marcar aqui a classe. Deixa eu marcar aqui, ó. Marquei a classe, pronto. Então aqui essa métrica não tem, eu posso eliminar isso. E aí eu tenho a minha matriz de necessidades fechada. Você pode fazer qualquer pergunta aqui dessas que ele fez, ó. Identifica aqui, ó. Quero analisar todas as diárias gastas pelo hóspede, todas as diárias gastas pelo hóspede da classe econômica, classe do quarto. Ele quer fazer uma análise do total do valor do bar gasto, total do valor do bar gasto pelo nome do hóspede e pela cidade de origem. Pronto, já está marcado. Então a sua matriz vai responder a todas as perguntas. Eu sempre faço uma cópia das informações, então aqui eu copio, ó, venho para cá, copio, né, para ficar igual, porque a matriz pode crescer muito. Os campos que eu não utilizei eu limpo, deixo aqui para o futuro, talvez ele acrescente mais algum campo, há uma necessidade dele, eu posso fazer isso a posteriori, né? E aqui está pronta a minha matriz de necessidade, todinha pronta. Eu posso partir, vou salvar, eu posso partir, enfim, para a construção da minha fonte de dados. Veremos isso no próximo vídeo.